Olá, meus caros e minhas caras. Sejam bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano, que trata a respeito de negócios, fala sobre educação e sobre assuntos que normalmente não se fala na faculdade. Meu nome é Daniel Barilli da Silveira, eu vou conduzir esse podcast e temos hoje um convidado bastante ilustre, o qual vai tratar sobre o tema alta performance na advocacia. Um excelente tema, vamos ver o que o nosso convidado tem para nos trazer hoje. E eu tenho a imensa satisfação, porque ele é meu amigo, e eu tenho extremo carinho, né, para poder me relacionar com ele, e um orgulho também, né? E eu queria apresentar o currículo dele, olha só. Ele é advogado, sócio-gestor na advocacia Castro Neves Dalmas, advocacia de âmbito nacional com ênfase na área trabalhista e empresarial, reconhecida como um dos mais 500 admirados escritórios em todo o Brasil. Escritórios esses que possuem sede em Campinas, Araçatuba, Curitiba, Belo Horizonte e Lisboa. Além disso, nosso convidado é mestre em Direito, é professor de Processo e Prática Trabalhista no Unisalesiano e também atua em cursos de pós-graduação. Portanto, nosso convidado ilustre, Arnaldo, obrigado pela presença hoje no nosso podcast. Obrigado, Barilli. Eu que agradeço a oportunidade, espero contribuir, não só para os nossos alunos, mas a todos aqueles que nos assistirem. Muito bem. E de fato é esse, o nosso podcast hoje já alcança uma visibilidade bastante interessante e nosso público não é somente de alunos, apesar de ser um público extremamente cativo, né? O nosso, da casa, vamos dizer assim, e temos também profissionais que acessam as nossas redes. E eu já faço o convite, né? Então acesse nossas redes sociais, especialmente a rede do Unisalesiano no YouTube, para que possa acompanhar semanalmente, né, os nossos podcasts aqui do Interpartes. Arnaldo, meu caro, o tema de hoje é alta performance na advocacia. Então, por que é esse tema, né? Alta performance? Quando a gente fala de alta performance, normalmente a gente pensa nas pessoas lá do esporte, né? Pessoas Exato. Batendo metas, batendo resultados. Mas a alta performance, ao meu ver, ela envolve dois pontos. Primeiro, uma alta qualidade. Então, aquilo que no caso seu, no caso da sua atividade profissional, você é muito bom no que faz, você tem alto grau de excelência. Mas, ao mesmo tempo, isso não é esporádico, isso é contínuo, ou seja, há uma consistência nesse grande desempenho. Por isso que a alta performance, para mim, é esse alto padrão de qualidade com, vamos dizer, com um amplo tempo de manutenção. Contínua. De manutenção desse padrão, né? E eu digo isso porque o seu escritório, o escritório que hoje você gerencia, é um escritório que vem mantendo esse alto padrão já há muito tempo. O que imagino que deve ser uma atividade que para você deve trazer aí muitos resultados, mas também muito esforço. Eu queria que você me conta um pouco mais de como é, né, essa sua atividade profissional e como você chegou até esse posto que hoje você exerce. Maravilha. Bom, alta performance, eu acho que hoje... Deixa eu só pedir, encosta mais um pouquinho. Isso, melhor é o som. Isso. Alta performance hoje eu imagino que seja um desejo em todas as áreas, né? A gente associa bastante ao esporte, por ter esse termo bastante conexão com o esporte, mas também no âmbito profissional é algo que tem despertado muita atenção e é alvo inclusive de muitos estudos, sobre os quais eu me interesso bastante, né? Não acho que é um acidente a alta performance, acho que ela também tem a ver com buscar ferramentas e se atualizar à medida em que as coisas se transformam. E no meu caso, eu comecei a faculdade de Direito, eu tinha 17 anos
e a partir do segundo ano eu iniciei um estágio. Sim. E esse estágio, ele era num escritório pequeno, familiar, cidade do interior, né? Mas que já tinha uma conexão com um escritório de São Paulo que era de maior porte. E naquela época, né, 20 anos atrás, as coisas elas funcionavam no judiciário de forma muito diferente do que a gente vê hoje, inclusive em termos de velocidade. Então a primeira situação que eu comparo, e faço sempre essa comparação, inclusive em sala de aula, é o quão artesanal as coisas foram deixando de ser para ganhar um ritmo muito mais intenso. Né? Então, a título de exemplo, eu me recordo que, inicialmente, a Justiça do Trabalho publicava as suas decisões uma vez na semana, nas sextas-feiras. E a gente organizava o escritório e as agendas em função do que tinha acontecido a cada sexta-feira. E o que já diferenciava até de outras áreas, né? Era uma particularidade trabalhista. E alguns anos depois, eu me recordo muito dessa situação. O diário, as publicações, elas passariam a sair 2 vezes na semana. E aquilo parecia ser transformador, difícil de lidar, demandaria uma adaptação. Tirou do conforto. Eu mal imaginava, né, que logo, alguns anos depois, a gente teria a realidade de hoje, em que a gente não só recebe todos os dias as movimentações dos processos, como também recebe num volume muito maior do que outrora fora. Sim. Né? E eu começo ali fazendo estágio nesse escritório familiar e que tinha uma ligação, prestava serviços para um escritório da capital, que é o escritório que eu hoje faço parte. E eu tinha incumbência de fazer viagens para cidades da região para ter acesso aos processos, porque eles também não eram informatizados, digitalizados. Né? Sim, claro. Então, tudo que acontecia num processo demandava uma visita presencial no balcão da vara. Então, muitas vezes, e por alguns anos, a rotina era de viagens diárias para variadas cidades, em função de ter acesso a esses processos, atualizar andamentos, manter aquilo funcionando. Vamos dizer assim que naquela época o mais tecnológico que a gente tinha eram os e-mails. Né? E ainda assim com baixa funcionalidade, vamos dizer. Claro. E tudo muito artesanal. Né? Envolvia assim, o trabalho ele era desenvolvido em outro ritmo, até por conta das condições disponíveis para se desenvolver. Mas assim, 1 ano eu fiquei nesse escritório e no ano seguinte o escritório que eu represento hoje, que é a Advocacia Castro Neves, da qual eu sou sócio, ela se estabeleceu na cidade de Araçatuba por uma questão de logística. A gente tinha um cliente, ainda tem um cliente da área industrial que tem unidades fabris na região, e Araçatuba era um centro logístico para alcançar essas cidades. E então, a partir desse momento, eu passei para fazer estágio no escritório recém-estabelecido em Araçatuba. E para mim foi o primeiro choque de realidade, porque eu saía de uma visão um pouco mais restrita a Araçatuba e começava a ter um olhar um pouco mais amplo, né? E num primeiro momento, a nossa unidade em Araçatuba, ela atendia aquilo que o braço alcançava. Então, o famoso artesanal. Continuava tendo que fazer as viagens para cidades mais próximas. E ali eu fui adquirindo o conhecimento, experiência, habilidades. Me formei, me tornei advogado ali. Trabalhei vários anos como advogado diretamente ligado à operação de contencioso, produzindo defesas, recursos, peças, realizando incontáveis audiências em incontáveis cidades, né? E continuava nessa situação. Brasil inteiro, São Paulo inteiro. Assim, o meu núcleo maior era o interior de São Paulo. Sim. Né? Interior de São Paulo, até por conta de termos outras unidades, a parte geográfica ficava um pouco definida em função dessas unidades. Mas isso foi mudando à medida em que a gente experimentou o processo judicial eletrônico.
né, quando os processos começaram... 2014, 15... Idos de 2014 e 15, por ali, com maior intensidade, né? A gente começou a ter a oportunidade de trabalhar com o processo eletrônico. E aí se abriu um novo capítulo, não só na minha vida profissional, como a de todo mundo que estava na área, onde você poderia ter acesso a qualquer processo de qualquer lugar do Brasil imediatamente pelo seu computador, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, isso abriu um leque de oportunidades, inclusive a oportunidade da gente começar a conduzir processos de regiões mais distantes. Então, a princípio, a gente começou a centralizar na unidade de Araçatuba os processos que eram de regiões remotas, onde nós não tínhamos unidades físicas. Então, pela facilidade criada pelo processo eletrônico, foi possível que eu fizesse esses atendimentos com maior distância. Que locais, por exemplo? Assim, olha, eu tenho processo em todos os estados da federação. Né? Tá. Então, eu posso te dizer assim, comecei a atender Manaus, Brasília, Tocantins, Norte, Nordeste inteiro, toda essa região. Sempre nessa área trabalhista. Foco maior nessa área trabalhista. Essa época, a gente... hoje eu tenho outras frentes, mas na época era exclusivamente trabalhista patronal, né? Vamos dizer, um trabalhista voltado à defesa das empresas. Perfeito. Que é o que a gente tem o maior destaque dentro do nosso escritório. E essa experiência de poder conhecer outros lugares, né? Estar em contato com o processo em outros lugares, ela foi de fato transformadora, porque a gente começa a enxergar a situação macro, né? Não só aquele cacuete da região, aquela coisinha que a gente tem já conhecida, não. E eu pude perceber que a mesma legislação, o mesmo direito, ele estava sendo aplicada de incontáveis maneiras. Brasil de vários Brasis. Brasil de vários Brasis, exatamente. E, ao mesmo tempo que isso foi uma dificuldade imensa, foi também uma escola, né? Assim, que poucos advogados têm a oportunidade de ter. É uma experiência que eu valorizo muito, né? Porque não só pude viajar para muitos lugares a trabalho, para conhecer outras situações presencialmente, mas mesmo estando aqui, sempre me mantive em contato com o que estava acontecendo no Brasil inteiro e vendo as diferenças e até utilizando essas diferenças como paradigma, como parâmetro para construir decisões que pudessem atender às necessidades dos nossos clientes. Então, assim, eu resumi 20 anos em 5 minutos, mas basicamente assim, foi a tecnologia que proporcionou essa nova forma de se trabalhar, onde você pode atender um cliente de qualquer lugar do Brasil, morando em outra cidade. A gente ainda enfrentou por muitos anos uma barreira que era a barreira das audiências, porque embora eu tenha condições de acessar o processo e desenvolver todas as peças necessárias para esse processo, as audiências elas sempre foram um ato presencial. Então, como o processo trabalhista, ele, diferente de outros segmentos do direito, ele tradicionalmente tem pelo menos uma audiência, e essa audiência sendo presencial, isso criou um desafio logístico, porque eu precisaria de pessoas que atendessem essas audiências espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E muitas vezes eu tinha que gerenciar 300 audiências dentro de um mesmo mês, espalhadas em dezenas de comarcas, né? E não é só processo, é gestão, né? Que a gente vai falar daqui a pouco disso. Então a gente começou a ter o apoio de profissionais correspondentes, que são advogados da localidade onde está o processo, que prestam o serviço de realização de audiência. Eles são contratados para o ato. Então a gente passou a desenvolver aqui também uma expertise em administrar esse tipo de contratação e de condução desse trabalho, porque ele vai muito além de contratar um profissional. Ele passa por selecionar um profissional que tenha o perfil do escritório, que vai entregar um trabalho dentro do que o escritório espera, que o cliente espera. Sim. Ele envolve uma orientação para esse profissional, porque ele não conduz o processo. Então, ele vai para aquele ato. Então, eu tenho que fazer uma preparação com ele para aquele ato, né? Acompanhar se ele fez corretamente, contar toda a história para ele, passar os detalhes que eu quero que seja feito, a estratégia que a gente adotou para o caso, né? E acompanhar, ainda que à distância, o trabalho que ele vai fazer.
né? Porque ele pode comprometer, inclusive, todo o trabalho que foi feito, né? Claro. Então a gente lidou com isso muitos anos, criou uma teia de relacionamentos com profissionais do Brasil inteiro, um verdadeiro catálogo de pessoas que, inclusive muitos deles continuam trabalhando com a gente aí há mais de 10 anos, são pessoas da mais extrema confiança, e ficaram com parcerias sólidas, né? E recentemente, por conta da pandemia, se inaugurou um novo capítulo, mais uma vez uma novidade que é um caminho sem volta, né? que eu acho que é um caminho sem volta, que foi a necessidade de se continuarem as audiências no período de pandemia, e elas não podendo ser presenciais, começaram a ser telepresenciais. Só que isso não foi feito de uma forma estudada, preparada. Isso essa semana que vem, emergencialmente. Baixa aí Exatamente, emergencialmente. o aplicativo e vamos embora. Tanto é que nas primeiras semanas da pandemia, quando a situação demandou paralisação de atividades e tudo mais, a Justiça, num primeiro momento, ela também suspendeu os seus prazos, as audiências, para entender o comportamento. Mas logo viu que aquilo poderia se estender e a Justiça não pode parar. Claro. Né? E por conta disso se adaptou muito rápido aquilo que se colocou em uso, aquilo que estava disponível para qualquer pessoa. Então, se você conseguia fazer uma videochamada do seu celular, por que não uma videochamada para uma audiência? Então começaram a colocar em uso toda e qualquer ferramenta de telecomunicação que fosse possível garantir ali a transmissão das falas e o registro audiovisual do que aconteceu. Acho que é um período, assim, você falou várias coisas aqui, eu vou destacar 3, né, que eu julguei importante, mas o primeiro deles é em relação a esse período, né? Acho que para todo mundo foi um período de muitas mudanças e que traz transformações até hoje, que é não é que não existiam ferramentas tecnológicas, elas já sempre existiram, mas não havia usabilidade delas. Sim. Então elas estavam lá, as pessoas não usavam, mas também não havia confiança. Eu me recordo, e aí um caso assim, que eu lembro da época das monografias nas faculdades, que os alunos falavam sobre da inconstitucionalidade da oitiva telepresencial do réu preso. E aí era uma discussão imensa. Não sei se a gente vai entrar nesse mérito sobre, né, pontos positivos e negativos dessa mudança, mas eles existem, muitos. Sim. Muitos. A gente pode até falar depois. Eu queria explorar um pouco mais. Com juridiquês a gente vai... Não. Mas isso assim, do ponto de vista de gestão para o escritório, tentando manter aqui a linha do que a gente conversou, foi uma transformação, porque pela primeira vez eu tive a oportunidade de realizar uma audiência em outro estado sem precisar me deslocar. Então eu podia acompanhar, realizar aquela audiência do processo que eu conduzia sem a necessidade de contratar um segundo profissional para aquele ato ou de me deslocar para uma determinada cidade. Porque processos mais estratégicos, invariavelmente, demandam a sua presença lá. Então, nem tudo dá para ser transmitido para um correspondente. A gente tinha que fazer viagens, deslocamentos, casos estratégicos. Isso tudo envolve custo, envolve tempo para todos os participantes do processo. Então, o dinamismo que essa audiência telepresencial trouxe acelerou 20%, vamos dizer assim, a rotina dos advogados. Porque agora, se antes eu fazia audiência até onde eu conseguisse chegar, agora eu não tenho mais esse limite. E eu posso fazer no mesmo dia, de manhã, uma audiência na Bahia, à tarde uma no Rio Grande do Sul. E é bom para todo mundo, né? Para o jurisdicionado, a justiça fica mais barata. Inclusive os honorários, eventualmente, porque isso vai na conta também para o cliente. Exatamente, né? O reembolso das despesas. Reembolso de despesas. Tinha, né? E o tempo. A gente pega, desgaste. por exemplo, o Tribunal Regional da 15ª Região, que abrange Araçatuba. A sede é em Campinas. Então nós temos um momento importante no processo, que é a sustentação oral de um recurso.
Isso. E para o advogado do interior, isso demandava um deslocamento de 1.000 quilômetros. No nosso caso aqui, ir para Campinas e voltar. Né? Isso quando não remarcava. Quando não remarcava, exatamente. Com sorte, você conseguiria fazer isso em um bate-volta meio maluco de um dia só ou 2 dias de trabalho em função de um ato de processo. E as sessões dos tribunais também passaram a permitir sustentações orais telepresenciais. Então, eu também agora posso fazer as sustentações em qualquer lugar do Brasil. Então, os escritórios tiveram aí um novo panorama e o mercado também teve um novo panorama. Porque agora, as barreiras geográficas, vamos chamar assim, para os advogados, elas foram... Eles mudaram, né? E esse era um outro ponto que eu ia destacar. O escritório, apesar de existir em vários locais, o seu escritório hoje está sediado aqui em Araçatuba e ele atende clientes do Brasil inteiro. Então, um ponto interessante é justamente esse, de que hoje em dia os escritórios de advocacia não necessariamente estão nas capitais, porque essa amplitude que o judiciário permitiu com o processo digital permite de que os advogados possam atender as pessoas de qualquer lugar e possam também, inclusive, ter uma melhor qualidade de vida escolhendo a cidade que lhe é mais conveniente. A nossa história, ela, assim, acidentalmente, Araçatuba estava no caminho por uma questão de logística. Então, foi estabelecida uma unidade do escritório em Araçatuba para atender uma demanda específica. Mas, com o passar do tempo, essa demanda já não existe mais, né? Só que a estrutura já estava montada, já tinham vários bons profissionais envolvidos e o tipo de trabalho foi sendo substituído e hoje a gente tem uma divisão de trabalho, vamos dizer, diferente. Não é mais em função de quão perto eu estou daquele cliente, embora isso possa influenciar de alguma forma. Sim. Mas o quão compatível é determinado profissional, determinada equipe com aquele cliente ou com aquela carteira que vai ser atendida. Uhum. Então, essa questão geográfica ficou totalmente reconfigurada. E hoje as grandes bancas, inclusive, têm feito movimentos, a gente acompanha, de descentralização, porque o grande centro ele envolve um grande custo. Ele é caro, né? Ele é caro. E não só caro para quem gere o escritório, mas ele é muito caro para os colaboradores também, para os associados, para os sócios, enfim, todos que participarem da atividade do escritório, que envolve transporte, envolve alimentação. Então, realmente... e às vezes uma estrutura desnecessária, né? Cria novas possibilidades. Cria novas possibilidades. Arnaldo, existem segundo a literatura, né, existem 3 grandes tipos de modelos de escritório. Primeiro, o modelo boutique, que é um modelo, vamos dizer, mais próximo daquilo que nós chamaríamos de modelo artesanal, que é um sistema em que advogados especializados vão trabalhar em poucas causas, com uma estrutura mais enxuta, com honorários mais elevados diante da especialidade das causas e dos profissionais, e existe um ambiente que é mais propício a receber as pessoas, a pessoa ser bem tratada ali, ela tem uma experiência de cliente ali dentro, né? Mas atende áreas muito específicas, às vezes assuntos muitíssimo específicos. O segundo modelo já é o inverso disso, é aquele que atende os mais diversos tipos de matérias, civil, criminal, trabalhista, ambiental, que é aquilo que nós chamamos de escritório full service. Sim. Então, caiu a pessoa lá, ele tem vários profissionais, normalmente são escritórios maiores, com muitos advogados, com muitos profissionais, e que acabam atendendo um número... Ele não deixa o cliente sair. Então, ele entrou ali, todas as áreas... Não importa a área que ele precisa, ele vai atender. São escritórios que têm uma estrutura, precisam de uma estrutura mais parruda, né? Seja de física ou seja de colaboradores. E existe um terceiro modelo, que é o escritório de massa. Terceiro modelo, esse que talvez, essa seria uma pergunta, é o modelo do escritório de vocês? Que o escritório de massa é aquele que gere um grande número de processos e acaba tendo a necessidade
de não só pensar no processo em si, ou seja, do direito, das questões processuais, de onde vai entrar com a ação, essas questões propriamente do profissional jurídico, mas, acima de tudo, de uma necessidade de uma gestão de tudo isso, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa realidade. Olha, como que você vê esse escritório de massa e assim por diante? No nosso segmento, a gente vê como, de certa maneira, acaba sendo pejorativa a utilização da expressão do escritório de massa, né? Porque transmite uma ideia de que tudo é feito igual para todos os casos, né? Ótimo. Mas eu acho que a gente não pode generalizar dessa forma, porque eu acho que existem demandas que são massificadas. Ótimo. Existem vertentes que são massificadas. Quando eu falo massificados, são assuntos que eles são literalmente idênticos. Então, imagina uma empresa, determinada empresa, recebendo 600 ações sobre exatamente a mesma coisa. Né? Então, às vezes os mesmos advogados. Às vezes até mesmo o mesmo advogado, sindicato, ou um sindicato, né? Alguém que patrocina essas ações seja o mesmo. E aí, realmente, a resposta para esses processos vai ser praticamente a mesma em todos os casos. Então, a advocacia de massa, ela tem essa característica de pouca variação do assunto do processo. E muitas vezes ela é uma advocacia já preditiva. Você já consegue entender que resultado aquilo vai ter, que já está muito mapeado, já tem, né? Só uma contribuição rápida, e não necessariamente uma advocacia de massa não é uma advocacia especializada, ao contrário, a advocacia de massa ela é bastante especializada, porque ela conhece daquilo como ninguém. O pessoal usa muito essa expressão, advocacia, o escritório de massa, como se fosse alguma coisa menos técnica ou menos dedicada, né? E eu costumo não enquadrar o que o escritório faz nesse modelo de massa. Eu entendo que a gente trabalha com volume. Eu tenho um volume alto de processos, mas são processos de variados temas. E a advocacia trabalhista, ela tem uma particularidade, que cada contrato de trabalho, ele é único. Ele começou numa data, ele terminou em outra data, ele envolvia uma determinada função. Por mais, vamos imaginar que eu tenha aqui um processo sobre um vendedor. Por mais que a empresa tenha 400 processos de vendedor, não serão 400 processos idênticos. Cada um trabalhou num período diferente, se submeteu a uma condição diferente, teve uma remuneração diferente, está fazendo um pedido diferente. Perfeito. Então é evidente que assim, temos assuntos, como a gente trabalha para empresas, e essas empresas têm a mesma política para um grande número de empregados. A gente observa que esses assuntos se repetem, sim, mas eu posso fechar o olho e só repetir? Não. Então, assim, eu tenho que conciliar hoje um volume grande de processos, mas com uma qualidade quase que artesanal para cada um deles, né? Tem uma parte que a gente consegue otimizar e a gente está sempre preocupado em procurar isso. Acho que o mercado demanda isso, como otimizar as ações de dentro do escritório, porém sem perder a individualidade de cada uma. Perfeito. Tá? Então é mais ou menos nessa linha. Né? Muitíssimo bem explicado, né? Inclusive, eu queria, se você pudesse trazer alguns números para que o público pudesse entender do que a gente está falando. Os escritórios de massa, quando a gente fala em grandes carteiras, né, existem carteiras de 50 mil processos, de 100 mil processos, de 30 mil processos. Né, são, às vezes, de uma única empresa tem essa quantidade de processos. Né? E vários advogados. E muitas vezes ela vai ter contrato com vários escritórios e cada escritório vai receber uma fatia desses processos, até para que ela compare serviços, para questões de auditoria não poder concentrar tudo em um único fornecedor. Tem uma série de questões de mercado que vão afetar a prestação do serviço jurídico. Né? Mas em relação ao escritório, o escritório hoje está à frente de aproximadamente 15 mil processos no Brasil. É imenso. 15 mil processos. Né? Mas 2 varas. São, às vezes mais. Inteira, né? Exatamente. Você põe uma vara do interior em torno de 3 mil processos. Né? Então, a gente teria aí quase que
uma pequena cidade em termos de processo. Só de processo. Mas ainda assim, podemos ser classificados como um escritório de médio porte. Porque vão ter escritórios que vão estar à frente de carteiras de 30 mil, 40 mil, 50 mil processos. Clientes como o Banco do Brasil. Banco do Brasil, outros bancos. Outros bancos. Operadoras, enfim, tem bastante. Telefonia, nós temos muita parte de serviço no Brasil, tem bastante litígio, né? Então, a gente observa um posicionamento do mercado como médio, tá? Porque ainda existem muitos outros muito maiores. Sim. Hoje, se você sabe, você é um especialista na área trabalhista, trabalhou muito tempo e ainda trabalha nessa área, mas hoje do seu tempo, como é a divisão entre gestão e advocacia mesmo? De ir lá, sentar e escrever? Sim. Porque eu acredito que numa posição que você está, que você já é um sócio gestor, isso inclusive é um indicativo de um crescimento de um escritório de advocacia, é o processo de transição da pessoa que faz lá numa advocacia artesanal, é só ele ou ele, uma secretária, que ele faz tudo, desde emitir uma guia, pagar o boleto e controlar as contas do escritório, até com o crescimento gradual, contratar pessoas e fazer gestão de equipe, gestão de pessoas, gestão de advogados, gestão financeira. Eu queria que você trouxesse para nós, nesse modelo já de uma advocacia mais consolidada, com grandes estruturas, como que você vê e como que vocês atuam nisso? A minha transição, assim, o escritório ele é separado em departamentos, né? Nós temos departamento financeiro, recursos humanos, para administrar a parte administrativa, assim, toda é bem separada, né? E no meu caso, eu sempre fui um advogado atuante. E acho que a maior dificuldade dos advogados que têm o desafio de gerir é conciliar as duas coisas. Porque se perguntar o que a gente mais gosta? A gente gosta de advogar. Gosto de advogar. Né? Eu nunca me desconectei da parte operacional, técnica. Então, eu acrescentaria só um ponto. A gente gosta de advogar naquilo que a gente gosta. Exatamente, né? Exatamente. Não é? Gosta de cozinhar? Adoro fazer uma comida. Mas todo dia fazer, às vezes pode ser que cansa. Que tem escritório, conhece, tal, o cara às vezes fala, não, eu gosto de fazer audiência. Parte financeira eu não consigo olhar, não consigo tocar, não consigo... realmente é complexo, porque a advocacia é uma atividade... super complexa, demanda muito tempo, às vezes em função de um prazo que a gente tem, são vários dias alinhando, fazendo reuniões, estudando, e conciliar tudo isso com os compromissos, né, da gestão, realmente não é uma situação simples. Porém, chegou um momento que as necessidades vão ditando o ritmo da coisa, né? E o escritório, a princípio, tinha um tamanho e foi se desenvolvendo, crescendo, foram agregando outras pessoas. Então, vamos colocar assim, em algum momento era eu e mais 4 advogados. Né? Hoje, ao todo, se eu contabilizar todas as pessoas que estão envolvidas na minha operação aqui, são 43 pessoas. Poxa. Então, algumas coisas vão se transformando. Aquele contato pessoal, por exemplo, que você tem quando é uma equipe pequena, que você conhece cada detalhe de cada um. À medida que a equipe cresce, isso vai se perdendo. A avaliação que você conseguia fazer no corpo a corpo, de quem está indo bem, quem precisa melhorar, no que precisa melhorar, a partir de um determinado número, você não consegue fazer dessa mesma maneira com todos. Então, vai surgindo a necessidade de você encontrar ferramentas que te permitam continuar fazendo o que vinha sendo feito, mas agora numa maior escala. E aí o desafio vai ficando mais difícil. Isso. E aí entra a gestão. Aí entra a gestão. E assim, quem gosta de advogar,
Porque às vezes a pessoa se apaixona pela gestão e fica só na parte de gestão. Mas quem gosta de advogar mesmo, que é o advogado raiz, né, se a gente pode dizer, mas pelo menos ele não faz tudo, ele vai escolher o que ele quer fazer. Hoje eu faço, assim, a minha atuação é muito mais estratégica. Então eu estou muito mais ligado hoje no consultivo dos clientes. Eu faço a interface com as principais carteiras que eu sou responsável, então eu sou o ponto de contato com esse cliente. Então as reuniões, os alinhamentos, as definições passam por mim ou são feitas diretamente por mim. E os casos estratégicos, aqueles casos de maior relevância, ações civis públicas, processo de maior valor ou de maior complexidade, impacto, tema que tenha relevância. Importância do cliente, às vezes é o cliente, né? Exatamente. Às vezes é o cliente que é relevante. A gente tento me organizar dessa maneira e, claro, para poder fazer isso, né, foram muitos anos dedicados a formar pessoas. Porque se você não tiver uma boa equipe para conduzir o dia a dia, não tem a menor chance de você conseguir se dedicar ao que é estratégico, ao que é mais importante. Né? Então, o gestor só é gestor se ele tiver uma equipe. Eu costumo dizer assim que a função do gestor é formar pessoas e as pessoas é que formam a empresa. Exatamente, eu concordo totalmente com o que você falou. Se o nosso foco, independente de quando nós éramos menores ou de agora, ou imagino eu do que será do futuro, é sempre primeiro investir nas pessoas, primeiro focar no desenvolvimento das pessoas, porque são elas que vão concretizar tudo o que a gente idealizar. Então, sem as pessoas... Se não estiver desanimada, se vê que não tem perspectiva, sem as pessoas nada acontece, né? Nós somos uma empresa de serviço. A advocacia é um serviço. E como qualquer empresa de serviço, são as pessoas que vão realizar as atividades. Então, a gente precisa que... muitas vezes a gente vê um processo de transformação, né? A gente recebe uma pessoa praticamente iniciante, né? Sem bagagem nenhuma, e muitas vezes vê ela se transformar num super profissional, ou continua trabalhando com a gente, ou alça outros voos, abre seu próprio escritório, ou vai trabalhar em outros escritórios. Sempre brinco com os meus estagiários, né? A gente tem vários estagiários, que o meu objetivo é formar advogados, transformá-lo num advogado, mas um advogado que, de preferência, possa trabalhar comigo, porque eu já conheço a formação dele, mas se não for possível trabalhar comigo, porque depende da oportunidade também, né? Se não for possível ele ser efetivado no escritório, que ele esteja em condições de concorrer para qualquer vaga no Brasil, em qualquer grande escritório, né? Porque ele realmente, no processo de formação, ele vai ter tido contato com o que há de melhor dentro da nossa área. Claro. Então a gente tenta sempre focar nisso. E justamente isso, né? Um escritório que tem uma quantidade imensa de processos vê muita coisa. Então os profissionais que estão ali dentro acabam aprendendo com essa... claro. É uma enciclopédia, exatamente. Que outros modelos acabam não chegando. A gente faz uma comparação simples. Às vezes um advogado que está limitado a uma cidade, né? Vamos imaginar, ele tem um número de processos, às vezes ele tem 2 prazos para fazer naquela semana, 2 recursos para fazer naquela semana. E um advogado que está num escritório mais movimentado, ele vai fazer 2 recursos por dia. Então, invariavelmente, a experiência que ele vai adquirir ao longo de 1 ano é muito superior a talvez 5 anos do outro advogado. São as famosas... Se a gente for converter em números, né? 10 mil horas, né? As 10 mil horas. Então, a gente... o cara, ele em menos tempo atinge uma excelência profissional do que... Exatamente. Porque a experiência dá... E dá confiança também, né? O advogado eu já vi isso, já sei, já conheço. Sempre se depara com o dilema, vou trabalhar, vou me associar a um escritório, vou montar um escritório, um dilema que muita gente tem, e que eu observo assim, a grande vantagem de estar num escritório de advocacia com maior estrutura é você ter esse suporte de formação. Então você vai galgando passos, sempre supervisionado, direcionado, com mais segurança,
Um vai ajudando o outro. De errar vão diminuir, né? O compartilhamento de informação, ele acelera muito o crescimento do profissional. Então, que é o dilema da pandemia, né? O home office ou o trabalho presencial. E a gente já está um bom tempo do pós-pandemia para fazer algumas avaliações. E a gente percebe, pelo menos a minha conclusão de vários colegas, é que não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Trabalho totalmente remoto, isolado, ele vai ter os seus problemas. Sim, claro. E na advocacia esses problemas passam pela falta de troca de informação. Você corre o perigoso risco de acreditar em si mesmo. E não ter ninguém para fazer um contraponto. E quando a gente trabalha numa equipe, a gente lança um problema e tem várias cabeças com diversas perspectivas olhando para esse problema. Então, acho que o ganho do trabalho em equipe, num escritório, até mesmo isso, eu dou essa dica para todos os meus alunos, inclusive. Não trabalhe sozinho. Tenha, no mínimo, um parceiro de negócio, alguém que possa fazer um contraponto ou te socorrer numa situação que você precisa. E até porque os trabalhos têm tempos bons, tempos ruins. Exatamente. Às vezes a sua decisão talvez não seja melhor e ouvindo alguém, duas cabeças sempre vão pensar melhor. Sempre, né? Não que você vai mudar de ideia, mas pelo menos a segurança em relação àquilo que você está fazendo fica muito maior. Então a gente... Essa é a ideia do sócio, né? O sócio, né? Essa é a minha área, né? A societária. Exatamente. O sócio, ele... O que é o sócio? Não é aquela pessoa que é igual a você. Porque se ele é igual a você, você tem um mesmo modelo. Então, o bom sócio é aquele que tem uma visão diferente da sua. Porque justamente eles se complementam. Né? Vai construindo juntos. Vai construindo juntos. Exatamente. Meu caro, nós estamos já indo para o final desse bate-papo aqui. Passou muito rápido. Pois é. Mas eu tenho um último questionamento, e que é o seguinte: o Interpartes Podcast, ele tem sempre a ideia de trazer informações que não se fala na faculdade, mas ao mesmo tempo tem um foco muito direcionado em habilidades. Perfeito. Então, no sentido de que o que é necessário para alguém que faz um curso de direito, ou que acabou de se formar, é um jovem profissional, um jovem advogado, e que estudou a vida inteira o direito, os livros jurídicos, mas a gente sabe que a advocacia, no nosso caso, vai muito além. Então, se pudesse destacar, talvez para essas pessoas encurtarem o tempo porque uma hora aprende, mas pode ser que demore. Sim. Então, talvez algumas dicas que possam encurtar em termos de habilidades, né? Eu acho que assim, que você diria? Para os advogados, a comunicação acho que é a principal habilidade. Investir na comunicação. E eu faço assim, eu falei para você, eu estou há 20 anos dentro de um escritório de advocacia. E até hoje mesmo estava numa reunião com as pessoas da minha equipe refletindo sobre isso, sobre a melhor maneira da gente se comunicar com um determinado cliente. E revendo a forma que eu faço essa comunicação. Eu não me excluo disso. A gente tem que se adaptar, porque a comunicação ela vem se revolucionando. A gente pega Twitter, hoje é o X, né? Comunicação em 144 caracteres, 140 caracteres. A comunicação em diferentes plataformas de redes sociais, o próprio podcast, o vídeo. Então, a gente vê que a forma de se comunicar tem estado diferente, tem se transformado. E a gente precisa se adaptar a isso. Porque a forma de levar a mensagem faz toda a diferença. Então, acho que em termos de habilidade, o advogado que é um bom comunicador, ele não só deixa o cliente dele confortável, porque faz ele entender o que está sendo feito, né? Mas, principalmente, o resultado dos processos. Por quê? O processo nada mais é do que uma disputa, né? Um diálogo. Travada por argumentos. Então, assim, aquele que consegue se fazer entender, se fazer compreender com maior clareza, tende a levar vantagem. Claro, então, acho que a comunicação é uma habilidade fundamental e não se trata de um dom. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. Isso. Pode ser estudada. Ela pode ser lapidada. Então, basta buscar nos lugares certos, investir o tempo necessário,
Mas, sem dúvida, a comunicação estaria como a número 1 na minha lista. Pois é, inclusive o nosso podcast anterior, o número 3, aí quem quiser pesquisar, é sobre comunicação. Legal. Justamente Aí, isso, a comunicação como ferramenta de sucesso profissional. Exatamente. E eu concordo que o principal investimento... E a comunicação gera outras formas de você rentabilizar a advocacia. Então, o networking nasce da comunicação. Com certeza. A respeitabilidade e a autoridade nasce da forma com a qual se comunica, seja com as autoridades judiciais ou do processo, e as pessoas ou hoje com as pessoas na internet. De dialogar, em colocar o seu posicionamento sem que isso tenha que terminar num desastre. Então, exato. Isso eu acho que muito disso é falta de habilidade em se comunicar. Claro. Né? A gente pode trabalhar. E fora isso, eu diria assim, invistam nas tecnologias. Né? Hoje, todos os escritórios de todos os portes dependem de recursos tecnológicos, de ferramentas tecnológicas. Então, às vezes, o profissional do direito, ele está muito preocupado com o conteúdo, e tem que sempre estar, porque essa é uma coisa que a gente nunca vai parar de estar preocupado, mas isso é o básico, isso é obrigação. Né? O diferencial está vindo daqueles que conseguem agregar novas soluções, tecnologia, fazer com que os trabalhos sejam desenvolvidos com maior agilidade, com maior clareza, melhorando a comunicação, inclusive. Tudo isso hoje tem sido o ponto focal de todo o negócio, né? Se modernizar. Então, a advocacia que eu conheci há 20 anos atrás não sobreviveria no mundo Nesse de ambiente hoje. de hoje, é claro. O mundo de hoje ele é extremamente exigente. Então, a gente precisa, para conciliar, inclusive questões de mercado, preço, para você alcançar determinados números que você precisa atender, sem ferramentas, você não consegue. Então, eu valorizo muito hoje nos profissionais aquilo que eu já vi você, inclusive, comentando, que são as soft skills, que fazem a pessoa, ela traz algo a mais. Além do, o conhecimento da legislação é importante, mas hoje eu preciso isso é obrigatório. Hoje eu preciso de Excel, de PowerPoint, de isso cruzamento de dados, inteligência artificial, que já é uma realidade do cotidiano dos escritórios, né? Que é algo que a gente já está estudando, porque vai muito além de uma ferramenta de pesquisa. Conhecer o direito hoje é o básico, né? É o básico. É o básico. Especialmente na competição que nós temos. Exatamente. Meu caro, nós não temos tempo para mais nada, senão a turma me puxa a orelha ali. Mas vamos fazer alguns cortes. Mas eu queria... Vamos fazer o número 2, né? Vamos fazer o nosso segundo bate-papo aqui mais para frente. Vamos remarcar para tratar sobre outros temas. Nós tivemos aqui muita informação para poder deglutir. Eu penso que o pessoal de casa também. Mas eu queria mesmo lhe agradecer para a disponibilidade do seu tempo, para você vir aqui, deixar seus afazeres e poder compartilhar a sua experiência com todos que estão assistindo aqui. A gente ter esse bate-papo agradável. Obrigado. Hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que esse relato tenha agregado e que possa contribuir para alguém. Fico à disposição, quem quiser entrar em contato comigo. Como é que entra em contato? Qual é a sua rede social? Olha, Arnaldo Eide, no Instagram, me encontra lá. Arnaldo Eide. Arroba Arnaldo Eide. Vai me encontrar lá. Instagram, Twitter. Vai ter muita gente pedindo emprego para você lá, hein? Olha, se prepare, hein? Depois desse podcast. Se tem uma coisa que não faz mal nenhuma, é tentar. Né? Não faz mal, nem pode vir conversar. Se a gente puder, a gente sempre faz o melhor para absorver as pessoas ou direcionar, porque muitas vezes a gente não pode absorver, mas tem um colega que precisa. E a gente faz esse trabalho também. E quem não comunica, se estrombica. Exatamente, se comunique, se comunique. Muito bem, mais um podcast Interpartes. Quem quiser fazer alguma sugestão, alguma reclamação, pode mandar um e-mail para nós, interpartespodcast@gmail.com,
E faço convite mais uma vez para todos assinarem as nossas redes sociais, se inscreverem em todas elas, em especial aqui no YouTube, no qual sempre temos os nossos vídeos sendo disponibilizados com bate-papos muito interessantes, muito aprendizado e falando sobre coisas que a faculdade não fala. Obrigado por esse compartilhar do seu tempo e aguardo até o próximo podcast.